Então vamos lá, gente. Então vamos iniciando a aula do dia 16 de julho, né, de 2021. O que a gente tem programado para essa aula? De banco de dados 2, né? A gente vai fazer a correção da atividade, aquela que eu deixei para vocês na aula passada, e vou dar uma explicada sobre a parte dos condicionais, né? E também eu quero mostrar para vocês como é que vocês podem começar a fazer a integração, né, das funções com as tabelas do banco de dados, né? Ou seja, vocês poderem buscar dados que vocês têm nas tabelas do banco e poder utilizar isso dentro das funções de vocês, certo? E daí vou deixar um exercício aqui de funções para vocês fazerem, né? E lembra que nós havíamos comentado lá no início da disciplina que vocês vão fazendo trabalhos, né, durante a disciplina, e esses trabalhos vão auxiliando vocês para a composição das notas, né? Então, 30% da nota de vocês está relacionada com esses trabalhos. Então, eu já vou deixar um primeiro trabalhinho, que é essa atividade proposta, tá? Sobre funções. Daí, depois eu explico para vocês como que funciona, né? E como que tem que ser a entrega, tudo bem certinho daí, tá? Então, olha só, na aula passada, a gente começou a trabalhar com funções, e eu expliquei para vocês, assim, qual que é a estrutura básica de uma função, né? Como que vocês testam essa função, certo? A gente fez um exemplo, né, que fazia a soma de dois valores e retornava, né? E daí havia ficado, deixa eu voltar aqui, né, uma atividade para vocês tentarem fazer a atividade 1 lá, tá? Então, só lembrando, né, então, sempre a função, ela vai ter essa sintaxe aqui, né? Create or replace, né, a função. Lembrando que o or replace, ele é opcional, né? Então, no caso, se você utilizar o create or replace, ele vai criar se não existir, e se existir, ele vai sobrescrever, né? Desde que a função tenha os mesmos parâmetros, tá? Aquilo que eu expliquei para vocês na semana passada, da sobrecarga lá, né? Que eu posso ter uma mesma função com parâmetros diferentes, certo? E daí o function, que é uma palavra reservada, e o retorna data, né? Que é o nome da minha função no caso. E daí a função ela sempre vai retornar alguma coisa. Se ela não retornar um dado, ela vai retornar um void, certo? Então eu posso ter parâmetros de entrada, eu posso ter parâmetros de saída, né? Ou eu posso simplesmente retornar um tipo de dados que eu desejo, que é o caso que está sendo feito nessa função aqui, ó. Está retornando um tipo date, tá? Então, depois de eu especificar isso, né? Eu vou dizer um as, o delimitador de início de função, de final de função. Se eu precisar declarar variáveis logo após o delimitador de início de função, eu utilizo a palavra declare e declaro todas as minhas variáveis com o seu tipo, né? Daí, entre o begin e o end, eu vou declarar o corpo da minha função, onde eu vou estabelecer as regras do meu negócio, tá? E depois, no final, você vai dizer qual que é a linguagem que você vai estar utilizando, né? Que a gente vai estar trabalhando com a PL/PGSQL, que é a linguagem procedural, né? Para o PostgreSQL, tá? Para me testar a função, sempre nós vamos, nesse momento, utilizar um comando select, né? E eu chamo a função e passo os parâmetros se eu necessito, se essa função necessita de parâmetros, tá? Então vai ser sempre dessa forma. Se eu precisar mudar alguma coisa na função, eu preciso mudar a função, eu preciso executar ela, compilar ela novamente para depois fazer o teste, certo? Então, esse aqui é como se fosse o código-fonte de vocês, né? Que vocês vão alterando conforme a necessidade, executando, e depois você faz a chamada da função após ela ter sido executada. Tá? Daí nós vimos que quando nós trabalhamos com funções, nós também podemos ter alguns comandos de controle. Tá? Então a gente tem comandos de repetição, de seleção e alguns operadores, certo? E eu não cheguei a explicar isso para vocês, mas agora eu vou falar para vocês, depois a gente faz a atividade 1, a correção da atividade 1 de forma conjunta, tá? Então, o operador, a gente quando tem condicionais, sempre que eu tenho um condicional, ele vai estar testando algo, né, dentro do meu código, certo? Então, vale as mesmas regras que vocês já viram até agora, da parte de programação, certo? Então, o que pode mudar um pouco é a sintaxe dos comandos, tá? Então, nós temos o if then, né? Então, o if ele é um comando de seleção. Então, ele vai ser sempre assim, você vai testar if, daí o que você deseja testar, né? A condição que tu quer testar.
Se essa condição for verdadeira, ele vai executar o que está entre o if e o end if, certo? Quando a gente trabalha com programação no banco de dados, né, ela não é case sensitive, certo? Então, a única coisa que é case sensitive é o conteúdo, que é um alfanumérico, por exemplo, né? Conteúdo de um determinado campo, né? Então, esse vai ser case sensitive, mas na programação não é, tá? Então, você pode usar. Eu costumo trabalhar tudo em minúsculo, certo? Então, mas daí vocês vão definir o padrão de vocês, né? Definam um padrão, não usem uma coisa em maiúsculo, um pouco coisa em minúsculo, depois você não sabe, né? Então, essa questão não usem, se usar palavras compostas, utilizem, são práticas de boa programação, né? Use o underline, não usem, usem nomes de variáveis significativos, né? Para facilitar vocês durante a programação e até para pessoas que vão futuramente olhar o código de vocês, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, né? Então, eu estou testando se essa variável the user ID é diferente de zero. Se ela for, ele executa o que está aqui e o end if termina, tá? Sempre lembrando que o ponto e vírgula, ele delimita o final do comando, certo? Então, o interpretador ele vai entender que o ponto e vírgula é o final daquele comando ali, tá? Tranquilo aqui, gente? Tranquilo por enquanto. Tranquilo? Tá. Nós temos também o if then else. Então, o else ele permite que vocês, se essa condição aqui ela não for verdadeira, você pode fazer, ele vai entrar no else, né? E você pode testar outras condições ou simplesmente executar os comandos que você deseja, caso a primeira condição não seja verdadeira, tá? Então, vai ser o if, daí o que você deseja, else, o que você deseja e um end if, certo? Sempre tem todo if tem um end if. Não necessariamente vai ter um else, certo? O que mais? Nós temos a possibilidade de utilizar também esse else if, tá? Ele não é um else if, é else if, certo? Esse else if, ele permite que você possa testar uma outra condição, né? Dentro do else. Então, ele vai testar, por exemplo, aqui, se o número é zero, então o resultado é zero. Else if, se o número for maior que zero, então, se não for zero, ele vai testar essa condição. Se for maior que zero, ele vai resultar positivo. Se não for, ele vai entrar nesse outro else if, vai testar negativo. E depois eu posso ter um else, ou seja, se nenhuma dessas condições aqui foram verdadeiras, ele entra nesse else aqui, tá? Então, o else if, ele permite que você, é como se você estivesse colocando um if, né, dentro de outro if ali, tá? Dessa forma. Você pode utilizar um case quando você tem valores que você deseja pesquisar, no caso, né, ou alguma expressão. Então, por exemplo, aqui, case, o x, né? Então, quando for 1 e 2, ele retorna 1 ou 2. Caso contrário, ele vai retornar um outro valor que não é 1 ou 2, e dá um end case, tá? Esse case é muito parecido, não sei se vocês chegaram a ver isso, se você quer fazer uma condicional, por exemplo, no resultado de um select, né? Você pode utilizar um case lá dentro da cláusula select e testar, conforme o que acontece, você retorna o valor, tá? Então, ele é bem parecido aqui. O case também, gente, eu posso utilizar para testar uma determinada condição, né? Entre dois valores, por exemplo, tá? Então, quando o meu x, né, o valor da minha variável está entre 0 e 10, por exemplo. Né? Então, se for isso, retorna alguma coisa. E posso testar uma outra condição dentro de um outro when, ou posso utilizar um else, né? Então, vai depender do que vocês precisam. São opções de condicionais que vocês têm aqui para fazer testagem, tá? Tranquilo essa parte de condicionais, pessoal? Tranquilo. Tranquilo, sim. Tá? Na realidade, o que a gente fornece, né? Eu acho que a gente fornece as ferramentas para vocês usarem, né? Vocês conhecerem. Daí, conforme a necessidade, vocês vão ter que achar qual que é a melhor opção, né? Para vocês utilizarem, né? Então, eu pelo menos procuro dessa forma, assim, passar o conteúdo para vocês, tá? Algumas funções que são interessantes, tá, gente? Que vocês provavelmente vão precisar depois para o exercício ali.
Então, nós temos uma função chamada currentDate, que ela retorna a data do sistema. Então, se você mandar executar lá, por exemplo, select currentDate, ele vai retornar a data do sistema operacional. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui no meu... Se eu botar aqui, por exemplo, deixa eu aumentar um pouco aqui a fonte. Select. Ó, então ele vai retornar para mim a data do meu sistema, tá? Que mais? Nós temos também aqui, por exemplo, assim, eu posso fazer uma atribuição, né? Dizendo que uma variável, ela vai receber a função currentDate, certo? Isso é possível também. Se eu quero pegar partes de uma data, eu posso utilizar uma função extract. Por exemplo, eu quero retornar o ano da data de hoje, né? Então, eu posso, se eu quero retornar o mês, eu utilizo o month. Se eu quero utilizar o dia, eu utilizo o day, tá? Essa função extract, aqui são algumas das variações possíveis de vocês utilizarem, tá? Para datas. Que muito provavelmente vocês vão precisar isso aqui um pouquinho para frente ali, tá? Tranquilo aí, gente? Tranquilo, senhor. Tá. Então vamos corrigir essa atividade 01, depois eu vou mostrar para vocês a parte de integração, né, com o banco de dados, tá? Então a primeira função que vocês tinham que fazer é uma função que calcula a média aritmética de dois valores, certo? Isso aqui ela é bem simples, né? Deixa eu botar aqui, abrir aqui uma nova. Então sempre lembrando, então, é create or replace function, daí o nome da função, vou fazer f média. Vou receber dois valores, eu vou botar dois valores inteiros, tá? 2 int, e vai retornar também um inteiro, tá? Daí, as, daí vou montar o corpo da minha função. Language. PLPG. Então, isso aqui é o básico da minha função. Agora, eu vou botar um begin e um end. Então, eu vou dizer, então, que o meu $3, que é a minha variável de saída 3, correto? Como eu não tenho nome, ó, então aqui vai ser $1, $2 e $3. $3 vai receber o quê? Vai receber o meu $1 mais o meu $2 dividido por 2, correto? Deixa eu salvar isso aqui. Atividade 01. Só vou ter que diminuir um pouquinho aqui por causa da... Então, para mim testar essa minha função, né? Select. Não sei, quando eu aumento o meu zoom aqui, parece que a minha tela dá uma travada. Vocês estão me escutando, gente? Sim, sim, senhor. Sim. Sim? Tá. Select. Estranha essa...
Não quer ser o T? Não, ele parece que... Só vou partilhar, eu vou parar o compartilhamento um pouquinho. Eu vou Fica à compartilhar de vontade. novo, tá? Aqui. Nossa. Salvar aqui. Vou abrir de novo aqui. Perto. Select. F média. E vou passar os valores. Eu quero, então, somar 3 com 5, tá? Lógico, aqui eu estou passando dois valores que retornam um valor inteiro, tá? Vocês têm que cuidar a questão... Ah, não executei a função, acho. Então, eu executei a função. Ele vai me retornar. Como eu estou retornando um valor inteiro, né? Vocês têm que cuidar. Por exemplo, se você passar lá 13,4, né? Esse valor da média, ele não vai ser um valor inteiro. Então, ele vai fazer um arredondamento, tá? Deveria retornar 3,5, tá? Mas como eu defini que a minha saída aqui é inteiro, né? Então, ele vai fazer o arredondamento para inteiro, tá? Então, você tem que cuidar isso aí na hora de... O ideal seria definir como sendo um double precision ali, né? Todos os valores, tá? Conseguiram fazer essa primeira? Foi tranquilo? Sim, foi tranquilo. Tá. Agora a segunda é fazer o quê? Se verifica que se o número informado é positivo, negativo ou zero. Então aqui já entra a questão dos condicionais, tá? Então, create or replace function. Tá chamando de f, vou chamar de positivo, negativo, pós-neg. E aqui o valor que eu vou passar, né? Que vai ser o valor de entrada, vou chamar de p, valor do tipo inteiro, tá? Então, as, dólar, begin, o meu end, dólar, language, PLPG, esquerda. Eu vou copiar isso aqui para deixar. Então, olha só, o que eu vou ter que fazer então? Aqui eu vou ter que utilizar um condicional. Então, eu vou testar aqui, se o meu P underline, valor, é positivo e negativo, né? Então, se ele for maior, posso botar, se ele for maior que zero, vamos botar um returns aqui. Returns. Um text, tá? Então, se ele for maior que zero, then eu vou fazer um return positivo. Certo? Daí eu posso utilizar um else if. Se o meu P valor for menor que zero, then return negativo. Caso não seja positivo nem negativo, eu vou retornar o quê? Zero. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho essa minha fonte aqui. Correto? Vou executar aqui a minha função. Agora eu vou testar ela. Select F
chamando de POSNEC. Vamos ver o valor 1, né? Então, o valor 1 é positivo. Se eu botar 0, vai me retornar 0. Se eu botar menos 1, vai me retornar um negativo, tá? Ah, professor, mas eu fiz diferente, eu fiz vários ifs, eu usei Tranquilo, você chegando no resultado é o que conta, tá? Então aqui a ideia é para vocês entenderem como funciona os condicionais, né? Como vocês colocam aqui dentro da programação. Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo, senhor. Tranquilo. Tá. E por último ali, a função que testa, né? Se é par ou ímpar, né? Deixa eu botar aqui. Vou chamar aqui de F par ímpar. Vamos retornar um text também aqui. Text. Então, para me testar se ela é par ou ímpar, o que eu vou ter que fazer? If o meu valor de entrada no parâmetro, né? Então, se o meu P valor %2 for igual a 0, então eu retorno que é par. Se não, eu retorno que é ímpar. Certo? Deixa eu ver se... Yes. Ah, o return tem que ser antes do S. Tá? Eu vou testar então aqui. Select F par ímpar. Vou botar 2. Então, o 2 é par, né? E o 3, ele vai me retornar o ímpar, tá? Então, assim, uma coisa que vocês têm que ter em mente é que o fato de você ter compilado a função de forma correta não significa que ela esteja fazendo aquilo que você deseja, certo? Então, você precisa sempre testar com os valores, né? Para ver se... Testar com os valores para ver se está de acordo com o que você programou ali, a tua regra, tá? Vocês conseguiram fazer essa atividade 01, gente? Não tentaram? Tentaram? Tiveram alguma dúvida, alguma questão que vocês acham que... Eu não fiz essa, mas eu vou recuperar. Eu acabei perdendo a última aula. Tá. Depois eu vou colocar depois essas funções ali. O interessante é que vocês façam elas, né? Até para vocês... Porque daí, quando você faz, que você vai ver qual que é o momento da tua dificuldade, qual que é a tua dificuldade, né? Sim, eu vou tentar, Então, com certeza. Isso facilita, tá? Então, muito bem. Agora, o que eu quero passar para vocês é que a gente vai fazer uma integração de como que a gente consegue, através das funções, buscar dados dentro das tabelas do banco de dados de vocês, tá? Eu disponibilizei para vocês aqui esse arquivo aqui, um .sql, que são exemplos de funções, tá? Eu botei assim, integração de funções e banco de dados, tá? Esse arquivo que eu vou apresentar para vocês agora aqui, tá? Deixa eu só fechar esse aqui. Aqui. Então, olha só. Dentro desse arquivo, o que a gente tem aqui? Tem uma função chamada ftesta atribuição, correto? Então, eu estou usando aqui create or replace function, ftesta atribuição. Eu estou passando alguns parâmetros para essa função. Eu estou passando um parâmetro de entrada do tipo date, um outro parâmetro de entrada do tipo inteiro. Eu tenho um parâmetro de saída, né, um out, chamado pdia,
do tipo inteiro, um outro parâmetro de saída chamado p-mês do tipo inteiro, e um outro parâmetro de saída chamado p-ano do tipo inteiro, certo? E, por fim, mais um outro parâmetro de saída chamado p-dia-ano, tá? O que essa função faz? Ela retorna, né? Baseado numa data, ela retorna, por exemplo, assim, o dia, ela retorna o mês, ela retorna o ano, e ela retorna o dia do ano, tá? O que é o dia do ano? O dia do ano, por exemplo, assim, no dia 1/1 de 2021 é o dia 1, certo? No dia 1º de fevereiro de 2021, ele é o dia 32, certo? Então, no outro ano, a gente começa novamente. No 1/1 de 2022 é o dia 1. No dia 31, dia 1/2 de 2022 é o dia 32. E assim por diante. Então, ele retorna o dia, né? Quantos dias se passaram daquele ano, tá? Então, isso que está retornando aqui. O que está sendo feito? Então, dentro da minha função, o que eu estou recebendo? Ó? Esse meu $1, ele é esse parâmetro do tipo data, correto? Então, eu estou dizendo o seguinte, ó, que o meu parâmetro chamado pdia, que é um parâmetro de saída, ele vai fazer o quê? Ele vai utilizar a função extract, então eu vou retirar o dia desse parâmetro de entrada, que é uma data. Então, a data ela é composta por dia, mês e ano, né? Então, eu quero retornar, atribuir para esse parâmetro, meu primeiro parâmetro de saída, ele vai pegar da data que eu passei para a função, ele vai extrair o dia e vai atribuir para esse parâmetro, certo? No segundo momento, aqui na linha 9, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que a variável p-mês, ela está recebendo o quê? O mês de um campo chamado nascimento da tabela de pessoas, correto? E qual campo que ele está atribuindo? Quando o código lá da pessoa for igual ao parâmetro que eu estou passando aqui no $2, correto? Então, olha só, vocês podem utilizar, nesse caso, eu estou pegando um dado de uma tabela e jogando para um parâmetro ou para uma variável dentro da minha função. Quando eu utilizo esse tipo de atribuição aqui, ó, porque o meu p-mês, ele é um campo do tipo inteiro, ó, eu tenho que ter o cuidado que o resultado da minha consulta não pode ser mais de uma linha, certo? Como que eu garanto que o resultado dessa consulta aqui, ó, ele não é mais de uma linha? Por exemplo, assim, eu não posso retornar todos os meses de nascimento das pessoas. Eu tenho que retornar de uma determinada pessoa que eu estou passando como parâmetro. Como que eu garanto isso aqui na minha consulta? Isso é uma pergunta, né? Mano. Vocês estão me escutando? Sim, eu Sim. não Vocês sei a conseguiram resposta. entender o que eu pedi para vocês? Eu disse que quando a gente faz esse tipo de atribuição aqui, ó, eu estou pegando o dado de uma tabela pessoas, correto? Eu estou retirando o mês da data de nascimento. Mas quando eu faço esse tipo de atribuição, esse meu p-mês, como ele é um tipo inteiro, ele só vai poder receber um valor, correto? Como que eu garanto que ele vai receber somente um valor? Porque eu estou dizendo onde o código da pessoa Ah, tá. é igual a um código que eu estou passando. Então, muito provavelmente, esse código lá na tabela de pessoas, ele é minha chave primária, Primário. correto? Então, eu tenho essa garantia, tá? Depois a gente vai aprender como retornar vários valores, né? Mas nesse momento, a gente está retornando um valor. Então, aqui, gente, ó, um exemplo de como eu posso pegar dados de uma tabela e atribuir para uma variável para me trabalhar, dentro da minha função, certo? Uma variável ou um parâmetro, tá? Aqui, ó, nós temos um outro exemplo que faz a mesma coisa. Só que nesse caso, o que eu estou fazendo? Eu estou utilizando essa cláusula into, ó, certo? O que faz a minha consulta? Ó? Ele faz um select na tabela de pessoas, pegando o quê? Pegando o ano desse campo chamado nascimento e também utilizando a função DOI, que é Day of Year, certo? Pegando o dia do ano do nascimento, que é aquilo que eu falei para vocês, dia 1, dia 2, dia 3, entendeu?
Daí, o resultado dessa primeira parte do meu select, ele vai ser atribuído para a primeira variável que eu tenho aqui no int, ó. Correto? Então, se eu pedir para vocês assim, o p-ano, qual que vai ser o valor dele? Ah, vai ser o ano da data de nascimento da tabela de pessoas, onde o código da pessoa é igual a um parâmetro que eu estou passando. O p dia ano, ele vai ser o quê? Ele vai ser o dia do ano da data de nascimento da tabela de pessoas, onde o código da pessoa é igual ao código que eu estou passando. Entenderam? Então, o into eu posso utilizar para fazer atribuições para mais de uma variável dentro de uma mesma consulta. Senão, eu teria que fazer o quê? Eu teria que vir aqui, copiar aqui, fazer uma outra consulta para fazer a atribuição, entenderam? Então, nesse caso aqui, dentro de uma mesma consulta, eu faço duas atribuições. Tá? Isso customiza, porque é uma consulta menos que eu vou estar executando lá no meu banco de dados, no meu SGBD. Tá? Entendido? Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu vou só ver se na tabela de pessoas eu tenho o campo data de nascimento. Não, não tem. Então, eu vou adicionar esse campo ali. Então, estou fazendo uma alteração na tabela de pessoas e adicionando o campo data de nascimento, que é do tipo date, obrigatório, tá? Não sei se eu tenho dados em pessoas, não tem. Alterei lá. Eu vou inserir duas pessoas aqui através desse insert. Agora, eu vou verificar o que eu tenho lá em pessoas. Então, ó, eu tenho o Pedro e eu tenho a Maria, certo? Agora eu posso testar a minha função. Ó. Por exemplo, se eu simplesmente executar essa função assim, ó, select f testa atribuição. Estou passando aqui a pessoa 2, tá? O que ele vai me retornar? Ele vai me retornar como se fosse um vetor, entenderam? Com os meus... Opa, será que eu acho que eu não executei a função? Aqui. Ó. Ele vai me retornar um vetor com os meus parâmetros de saída. Ó. Então, o primeiro parâmetro, deixa eu botar aqui, ó, é a data de... Eu estou passando, nesse caso aqui, eu estou passando o dia, né? Dia 22. Daí estou retornando o mês 4. E daí ele está pegando o ano de nascimento lá da pessoa e o número de dias, o número do dia, né? Que ela nasceu dentro do ano, que é o 101. Tá? Então, mas se eu quero pegar, por exemplo, assim, só o primeiro parâmetro da minha função, quero pegar só esse aqui, ó, o pdia, correto? Que é o dia que eu passei para a data. Então, eu posso utilizar assim, ó, chamando select, o nome da minha função entre parênteses, ponto, o nome do parâmetro. Então, eu quero retornar o pdia, se eu quero retornar o pmês, eu tenho que chamar a função de novo e passar o parâmetro que eu desejo, tá? Então, nesse caso, olha como é que ele me retorna aqui, ó. Pdia do ano e o pmês, certo? E eu poderia retornar qualquer parâmetro dentro da minha função daí, tá? Tranquilo aí, gente? Tranquilo. Então, agora a atividade então, que vou pedir para vocês fazerem, certo? Eu deixei até a semana que vem para vocês fazerem essa atividade. Deixa eu abrir ela aqui. Então, vocês vão fazer o seguinte. Nós vamos ter que fazer 3 funçõezinhas, tá? Uma que é uma função que retorna o maior código da tabela de pessoas mais 1. Tá? Então, você vai fazer uma função, você vai chamar a função. Se nesse nosso caso aqui, a minha tabela de pessoas, ela tem... o meu maior código é 2, certo? Então, ela vai ter que retornar o número 3. Certo? Então, quando eu chamar a função, ela retorna 3. Se eu tivesse a pessoa 3, ela me retornaria a pessoa 4. E assim por diante. Tá? Entendido primeiro? Sim, entendido. Sim, tá. A número 2 é vocês fazerem o quê? Fazer uma função que calcula a idade de uma pessoa. Então, você tem que passar como parâmetro a data de nascimento, né?
E, no caso, eu vou ter aqui, se necessário, adapta o projeto para suportar data de nascimento. Então, se não tem data de nascimento lá na tabela de pessoas, vocês vão criar daí, tá? Então, a função que eu passo a data de nascimento, ele me retorna quantos anos essa pessoa tem, certo? Quando vocês vão trabalhar com datas, tá? Por exemplo, assim, se eu pegar a data de hoje mais 1, ele vai me dar a data de amanhã. Se eu pegar a data de hoje menos 1, ele vai me retornar a data de ontem. Se eu pegar uma data menos a outra data, ele vai dar um número de dias. Entender? Então, se eu pegar, por exemplo, a data de hoje menos a data do meu nascimento, vai me dar quantos dias eu tenho de vida. Tá? Então, o que eu sugiro para vocês? Que vocês testem a questão do ano, né? Por exemplo, assim, se eu pegar um ano menos o outro, eu vou ter a idade da pessoa, correto? Só que daí eu tenho que ver a questão do mês. Porque se o cara nasceu no mês de outubro e a gente está no mês de julho, ele ainda não fez aniversário. Então, se eu pegar um ano menos o outro, a minha idade não está correta. Né? Então, tem que cuidar dessa questão do mês também. E daí, dentro do mês, eu também tenho que cuidar a questão do dia. Então, vamos imaginar, hoje é dia 16, né? E o cara faz aniversário no dia 20. Então, ele ainda não aniversariou, ele não completou a idade. Né? E se ele fez antes do dia 16 ou igual ao dia 16, ele já completou a idade. Tá? Então, eu vou pedir que vocês tentem, dentro dessa função, vocês tentem cuidar dessas questões do ano, do mês e do dia. Tá? E, por fim, né, vocês vão criar na tabela pessoas, vocês vão criar um campo chamado, aqui na realidade já tem um campo tipo pessoa, tá? Eu vou pedir que vocês criem um outro nome, tipo, né? Para informar se a pessoa é física ou jurídica, certo? F ou J. E daí, se ela for F, você vai retornar o CPF dela. E se ela for J, você vai ter o CNPJ, tá? Então, no caso, o que a função vai fazer? Se eu passar assim, testa tipo, se eu passar a pessoa 10, ele vai ter que ir lá na tabela de pessoas, verificar se a pessoa 10 o tipo dela é F, e a função me retorna o CPF. Caso o tipo dela seja J, essa função me retorna o CNPJ. Então, baseado no tipo, né? Se for F ou J, ela me retorna ou o CPF ou o CNPJ. Isso que faz a função. Tá? Então, a primeira função retorna o maior código da tabela de pessoas, mais 1. A segunda função retorna a idade, baseado numa data de nascimento. E a terceira função, eu passo um código de pessoa e ele me retorna se essa pessoa tem CPF ou tem CNPJ. Certo? Certo. Então, eu vou pedir que vocês tentem fazer e entreguem essa função aí até a semana que vem para a gente poder dar uma olhada, ver como é que vocês estão aí. Certo? Pode deixar, senhor. E daí, se vocês tiverem alguma dúvida durante esse... Só me chamar, me chame no WhatsApp, me mande um e-mail aí, né? Que daí a gente vai conversando aí. Tá bom? Beleza. Deixa eu só fazer a chamada de vocês aqui bem rapidinho. Perdi a última aula, mas acho que agora eu peguei melhor o jeito. Uhum. Começa pelo mais simples, e daí, por exemplo, assim, essa da idade, né? Começa fazendo, pegando o ano de hoje, menos o ano do nascimento, retorna a idade. Daí depois você coloca o mês. Daí depois você coloca o dia, entendeu? Vou fazer assim. Então tá. O Eliel tá aí? Não, né? O Henrique tá aí. Presente. O João. Tô aqui. O João tá ali. Tá aí o João. O José tá aí. Tô aqui, professor. O Mauro tá aí também. O Pedro tá aí. E o Juan, né? Tá todo mundo aí. Só o Eliel Isso. não, né? Beleza, então. Tá, pessoal? Qualquer dúvida que vocês têm aí, vocês me avisem. Adilson, tu quer complementar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não, sobre o conteúdo tranquilo. Viu? Se tu puder ficar aí na chamada, Lázaro, aí só para mim combinar um negócio contigo de uma data aí na frente. Tá. Pode ser? Daí Pode, a gente pode já conversa aí para ajustar um cronograma ali. Tranquilo. Valeu então, pessoal, tá? Bom final de semana para vocês aí. E aproveitem esse tempo para fazer atividade, né? Esse tempo que vocês têm aí para... Daí qualquer coisa me chamem. Se precisar, a gente faz um meet aí rapidinho. Tá bom?
Beleza, senhor. Tudo certo. Beleza, pessoal? Até segunda. Beleza, professor. Valeu. Até Tá. segunda-feira. Segunda, senhor. Um abraço, Edilson. Valeu. Tchau, tchau.